Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 20. Quem estava na confraternização dos jovens já sabe do que eu vou falar. Já tiveram spoiler. Marcos 5, de 1 a 20. Vou fazer essa leitura, peço que os irmãos acompanhem. Todos encontraram? Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus bendito, louvado seja o Senhor, que o teu poder é imenso, ó Pai, não há nada que fuja do teu poder. O Senhor tem domínio sobre todas as criaturas, ó Deus. O Senhor tem domínio sobre a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Agora estamos diante da Tua Palavra, Pai, que o Senhor escolheu registrar para nos revelar, Pai, o caráter de Jesus. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor, com Teu Santo Espírito, fale conosco. Abra as nossas mentes, os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que possamos receber a verdade que está aqui nesta passagem, Senhor. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o conceito de valor é um conceito interessante. Valor pode ser o preço que é atribuído a alguma coisa, a algum objeto. Talvez em relação à qualidade desse objeto ou à raridade. Nós pagamos mais caro por um objeto, por exemplo, que seja feito de modo artesanal, ou um objeto que seja raro, difícil de encontrar. Geralmente eles são mais caros. Nós esperamos que uma coisa cara carregue em si um valor que justifique este preço alto. Tinha um professor na faculdade que dizia assim: caro não é aquilo que custa muito, mas é aquilo que não vale o que custa. E é verdade. Então, desse modo, o valor está associado, de certa forma, ao preço de alguma coisa. Mas valor também pode ser a importância que se dá a alguém ou a alguma coisa. Por exemplo, nós damos muito valor a pessoas queridas, ou damos valor a objetos que nos trazem memórias de valor sentimental. Nós damos valor a pessoas importantes como autoridades, como líderes.
Damos valor àquilo que nós conquistamos com muito esforço, com muito suor, aquilo que nos custou muito para ter. O valor que nós damos a alguma coisa, a alguém, se demonstra no que nós fazemos em favor desta coisa ou em favor deste alguém. Se nós damos valor a uma pessoa, nós queremos gastar tempo com essa pessoa. Se nós damos valor a alguém, nós queremos servir a este alguém. Se nós damos valor a, por exemplo, uma fotografia, nós guardamos essa fotografia numa caixa de lembranças muito bem preservada de qualquer intempérie que ela possa sofrer. Se nós damos valor a alguma coisa, nós vamos querer preservar esta coisa. Talvez uma das grandes questões da nossa vida seja aprender a dar valor àquilo que de fato importa, àquilo que de fato é valioso, que de fato tem valor, que é importante. Quando nós aprendemos a valorar as coisas do jeito correto, nós nos dedicamos àquilo que mais importa para nós. E o interessante é que nós podemos aprender com Jesus sobre dar valor ao que importa. E é justamente sobre dar ou não valor a algo importante que trata esta passagem do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos, ele é um pouco diferente dos outros 3, porque ele não registra tanto os ensinos de Jesus, ele se preocupa mais em registrar os feitos, o que Jesus realizou, os seus milagres, as suas curas, os sinais que ele realiza diante do povo. E ele foi escrito muito provavelmente por João Marcos, que tinha sido cooperador de Paulo e de Pedro, e que registrou as memórias de Pedro enquanto ele estava em Roma. Portanto, estando em Roma, Marcos escreveu para um público majoritariamente gentil, romano. Por isso, ele volta e meia explica algum costume judaico, ou não trata de genealogias, como Mateus e Lucas fazem, não fala do nascimento de Jesus. Ele já começa o evangelho falando de João Batista. E é compreensível que, se ele estava escrevendo para um público romano, ele fosse mais sucinto, fosse mais direto. Ele estava mais preocupado em mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E que as pessoas têm que crer nele e serem seus discípulos. Era essa a intenção dele. Nós podemos dividir o Evangelho de Marcos em 3 partes principais. A primeira parte fala do começo do ministério de Jesus. A segunda fala do ministério de Jesus na Galileia, nas regiões vizinhas à Galileia. E na terceira, fala do ministério de Jesus na Judeia. Essa situação que nós lemos na passagem de hoje se situa exatamente quando Jesus se encontra atuando entre os galileus. E no final do capítulo anterior, Marcos registra que Jesus estava próximo ao mar da Galileia. Ele estava ensinando à beira-mar. Estava curando, estava pregando, estava realizando sinais, estava ensinando o evangelho por lá. E nós sabemos que onde Jesus estava, tinha uma multidão junto. Era como luz e mariposa. Onde tinha luz, as mariposas iam para cima. Jesus estava lá, sempre acompanhado de uma multidão que queria receber alguma coisa de Jesus. Mas tinha alguns momentos do ministério de Jesus que ele se distanciava dessa multidão, porque tinha alguma coisa mais importante a fazer. Em alguns momentos ele tinha que conversar com o Pai, em outros ele tinha que se reunir com seus discípulos para tratar de assuntos exclusivamente com eles. Em outros momentos ele saía para descansar, porque ele também era homem e precisava descansar. E aconteceu que numa dessas situações em que Jesus se afasta da multidão, ele se afasta justamente com um objetivo, como um desses em mente. No verso 35 do capítulo 4, Marcos nos diz que, sendo já de noite, naquele mesmo dia em que ele estava ensinando à beira-mar, Jesus decide atravessar o mar. E ele chama os discípulos, entra no barco e diz, nós vamos para o outro lado. E o que nós vemos nesse texto, dos versículos 35 a 41, é a famosa situação da tempestade no mar. Foi uma travessia muito conturbada. Além de ser durante a noite, eles enfrentaram um grande temporal de vento, fez as ondas baterem contra o barco se encheu d'água, os discípulos estavam praticamente desesperados, achando que iam morrer, cutucaram Jesus, Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? Jesus acorda, acalma o vento, acalma o mar, confronta a falta de fé dos discípulos. Eles chegam ao outro lado, como Jesus disse que ia acontecer. Mas nessa passagem de hoje nós descobrimos por que Jesus fez isso tudo. Por que ele atravessou o mar e enfrentou uma chuva? Por quê?
Jesus fez isso porque ele dava valor ao que de fato era importante. E essa coisa importante não era necessariamente a quantidade de pessoas da multidão que poderiam ser salvas, mas era sim o alto preço pago por uma vida que seria transformada por ele. Por isso nós vamos refletir essa manhã sobre o que vale mais. Em primeiro lugar, a passagem que nós lemos nos mostra que o que vale mais para Deus é salvar. Isso nos versos de 1 a 13. O versículo 1 nos diz que, entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Então, depois de atravessar o mar, Jesus e os discípulos chegam do outro lado. E eles chegam à terra dos Gerazenos, que ficava no território de Decápolis. Decápolis era um território independente constituído por 10 cidades. Daí vem o nome Decápolis. E uma dessas cidades era a cidade de Gerasa. Esse território de Decápolis já tinha sido território de Israel antes, era o território da tribo de Manassés. Mas desde o cativeiro do Reino do Norte, outros povos foram enviados pelos assírios para habitar aquela região. E já não era mais um território de israelitas, mas sim era habitado majoritariamente por gentios. Existe um debate aqui nesse texto de que cidade era a cidade que recebeu esse acontecimento. Mateus, registrando essa mesma ocasião, fala de Gadara, mas Marcos e Lucas falam da cidade de Gerasa. O foco é que a questão não é tanto a cidade onde acontece aqui, porque ainda existe uma terceira cidade que poderia dificultar ainda mais a situação, que é a cidade de Gergasa. E cada cidade dessa vai ter algum argumento que favoreça que tenha sido lá. Mas o foco aqui do evangelista é registrar a região na qual essa situação aconteceu. É a região de Decápolis. Mas por que, então, sair tarde da noite, atravessar o mar, passar por um temporal e chegar numa terra que nem era de gente de Israel? Por que Jesus tinha que fazer isso? Porque, meus irmãos, para Deus, existem coisas mais importantes a se fazer do que se ater apenas àquilo que é conveniente. Existem coisas mais importantes para ele. Ficar na Galileia era conveniente para Jesus. Mas ir para o outro lado, para Decápolis, para salvar uma vida que precisava muito de libertação, isso não tem preço. E o texto nos diz como estava essa pessoa. No verso 2 nos diz que, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Jesus foi recepcionado por um homem. Mateus diz que foram 2. Mas onde tem 2, tem 1. Marcos e Lucas focam em um só. E o problema é que esse homem que veio recepcionar Jesus, ele não veio dar boas-vindas a Jesus. Ele não veio dizer, bem-vindo, Senhor, à nossa terra. Não. Ele vinha direto do cemitério. Ele vinha possesso de demônio, possesso de um espírito imundo. Ele morava no cemitério porque a condição dele era realmente de morte espiritual plena. Aquele homem estava morto espiritualmente. Ele habitava o sepulcro por isso. E esse homem se atormentava muito. Ele se machucava com pedras, ele vivia gritando, ninguém conseguia prender ele. Qualquer corrente que tentassem usar para acorrentar ele, ele quebrava, despedaçava. Não tinha nada, por mais resistente que seja, que fosse, que podia segurar aquele homem. E ninguém era forte o suficiente para segurar ele também. Ora, se com um demônio a pessoa já alcança uma força sobrenatural, imagine com esse homem que tinha tantos, como a gente vai ver. Ninguém tinha como segurar esse homem. Mas essa força desse homem não era benéfica para ele. Pelo contrário, esse homem não tinha paz. Esse homem não tinha sossego nenhum. Pelo contrário, meus irmãos, esse homem estava experimentando o inferno em vida. Se é que nós podemos chamar isso de vida. Ele era atormentado dia após dia. Ele não tinha esperança de que alguém pudesse ajudar ele.
Até porque, embora ele talvez não entendesse o que se passava, nenhum homem tinha poder sobre os demônios. Nenhum homem poderia expulsar os demônios daquele homem. Nenhum homem, a não ser aquele que também é Deus, além de ser homem. E que tem poder, sim, sobre os demônios. Se tinha alguém que tinha poder para libertar aquele homem, esse alguém era Jesus. Por isso o texto segue, o versículo 6 diz que, quando de longe viu a Jesus, esse homem correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Observe que até um demônio, meus irmãos, um ser que é eternamente perdido, para quem não existe salvação, não existe redenção para os demônios, quando vê Jesus chegando, corre em direção a ele, se prostra em adoração. Porque, como Paulo falou aos Filipenses, diante de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. E toda língua tem que confessar que ele é o Senhor. Isso inclui os demônios, as criaturas mais baixas e vis que existem. Todas as criaturas um dia reconhecerão que Jesus é Senhor, seja em amor e gratidão, ou seja, pela sua autoridade. Todo joelho se dobra diante de Jesus. O demônio vem até Jesus desse jeito porque Jesus já tinha mandado ele sair do homem. Então ele vem logo pedindo clemência, pedindo misericórdia. Senhor, por favor, vamos negociar. Não precisa ser tão duro comigo, né? Tenha misericórdia, tenha clemência. Ora, os demônios sabem quem é Jesus. O demônio chama Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Ele entende a autoridade de Jesus. Os homens podem não dar a Jesus a glória que é devida a ele. Podem negar de dizer que Jesus é o Deus encarnado. Podem não aceitar se submeter ao seu senhorio. Mas os demônios não têm a capacidade de cometer uma loucura dessa. Eles reconhecem que Jesus tem autoridade divina. Ele vem até Jesus, pede clemência. Senhor, o que foi que eu te fiz? O que é que eu tenho contra o Senhor? Eu não fiz nada com o Senhor, me deixa em paz. Deixa eu ficar na minha, não me atormente. Ora, o demônio chega a pedir que Jesus jure que não ia fazer mal a ele. Olha a loucura do demônio. Atormentar, como o demônio fala, significa torturar, literalmente. O demônio estava pedindo para não ser torturado por Jesus. E como esse demônio é hipócrita, né? Porque ele passou tanto tempo torturando aquele homem, e agora não queria que Jesus fizesse nenhum mal a ele. Olha só que pedido maravilhoso que esse demônio faz. Isso porque os demônios entendem perfeitamente quem Deus é e o que Deus pode fazer com eles. Eles podem até mexer com os homens, mas eles não são loucos de topar com Deus. Verso 9 mostra que Jesus faz uma pergunta a esse homem. Qual é o teu nome? Jesus não estava perguntando o nome do homem, não. Ele estava perguntando o nome do demônio. E o demônio responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Meus irmãos, essa pergunta está longe de ser uma pergunta do estilo desses ditos pastores que vão na televisão fazer espetáculo com gente aparentemente possuída de demônio. E perguntam para o demônio qual é o nome dele, para saber quem é que está possuindo aquela pessoa. Não tem nada a ver com isso. Também não era uma pergunta diagnóstica, como se Jesus precisasse saber qual era o demônio que estava possuindo aquele homem, para saber qual era o melhor jeito de expulsar. Não, também não era isso. Também não se tratava de Jesus não saber exatamente o que estava se passando dentro daquele homem, porque ele sabia. Mas a questão é que Jesus pergunta o nome justamente para expor que, na verdade, não era só um demônio, mas eram milhares deles. O demônio se identifica como legião, porque tinha muitos ali dentro. Legião, meus irmãos, era um conjunto de soldados romanos que podia ter de 5.000 a 6.000 soldados. Essa quantidade compunha uma legião. Então, embora o versículo não nos diga a exata quantidade de demônios que tinha, nós podemos afirmar que eram milhares. Milhares de demônios habitando no corpo daquele homem ao mesmo tempo. Se só um demônio já faz um estrago terrível, horrendo, imagine 5.000.
Então não era de se estranhar que esse homem estivesse naquela condição, sempre perturbado, sem que ninguém pudesse ajudar ele. Esses milhares de demônios tinham encontrado um espaço muito bom para eles, tinham encontrado uma terra muito fértil para a ação deles. Tanto é que eles pedem a Jesus encarecidamente, no versículo 10, que não os mandasse para fora do país. Os demônios não queriam sair daquele território. Lucas diz que eles não queriam ir para o abismo, que é o lugar de tormento para Satanás e seus anjos. Eles não queriam ser atormentados por Jesus, eles queriam continuar pelo menos naquele território. Ali eles tinham encontrado boas oportunidades para agir. Eles não queriam sofrer o juízo. E o que é que eles pedem a Jesus? Senhor, vamos negociar. Não manda a gente embora, não. Vamos fazer o seguinte. Versículo 11. Tem uns porcos ali. Tem uma manada de porcos ali. Manda a gente para lá. Manda a gente para aqueles porcos. E está tudo bem, esse homem fica livre. O Senhor faz o que quiser com ele. A gente segue o nosso caminho. E está tudo bem. Vai cada um para o seu lado. E o versículo 13 diz que Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Eles pediram para ir para os porcos que estavam ali perto, porcos de criação, porcos que eram arrebanhados por pessoas. E a autoridade de Jesus se revela mais uma vez sobre os demônios, porque eles só vão depois que Jesus permite que eles vão. Os porcos, então, que foram possuídos por aqueles demônios, vão em direção ao mar, caem do despenhadeiro no mar e se afogam. E o texto diz que eram cerca de 2.000 porcos. Então, nós já sabemos que, no mínimo, 2.000 demônios estavam dentro daquele homem. Meus irmãos, que vida, se podemos chamar de vida, era aquele que esse homem estava vivendo. Mas agora os demônios não tinham mais poder sobre aquele homem. E morrendo os porcos, eles seriam torturados no abismo, do mesmo jeito que eles não queriam que acontecesse. O que se deu com esse homem, meus irmãos, é o retrato da ação demoníaca de Satanás neste mundo. O diabo age, meus irmãos, para destruir a dignidade do homem. Ele age para cegar o entendimento do homem, para retirar a esperança do coração do homem, para rebaixar o homem às piores condições possíveis. O pecado e Satanás destroem totalmente a dignidade do ser humano, colocando ele no chão, no limbo. Satanás quer fazer isso conosco, ele quer nos dominar, ele quer nos afastar de Deus. Desde o Éden, o diabo e os seus anjos trabalham de noite e de dia para manter os homens longe de qualquer possibilidade de salvação. Esse é o trabalho deles. Esse é o objetivo deles. É afastar os homens de Deus, é humilhar o homem. Mas louvado seja o Senhor, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio, meus irmãos, a este mundo para desfazer esse trabalho maligno, porque o reino é do Senhor, não é do diabo. O domínio desta terra é de Cristo. Cada rua, cada beco é território de Jesus. E não tem diabo que bata de frente com Jesus. O nosso Senhor é Senhor sobre tudo, meus irmãos. Ele é Senhor até sobre os demônios. Ele tem autoridade sobre os demônios. E eles obedecem ao nosso Senhor. E eles só fazem aquilo que Ele permite. Para o nosso Deus, meus irmãos, o que vale mais é salvar o seu povo. É libertar o seu povo da opressão. É quebrar as cadeias que Satanás impõe, as cadeias do pecado que nos aprisionam. É restaurar o relacionamento com a sua criação. O que vale mais para o nosso Deus é dar vida a quem estava morto. De fato, meus irmãos, nós valemos tanto para Deus. E Ele nos amou tanto, que Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida eterna e vida em abundância.
esse é o ponto. Veja o esforço que Jesus empreendeu para salvar aquele homem. Assim também, meus irmãos, foi para a nossa própria salvação. Jesus veio até nós para nos resgatar, para fazer o que ninguém mais poderia fazer. Ele veio em nossa direção, Ele deixou a sua glória, Ele se esvaziou, Ele se encarnou para nos redimir dos nossos pecados, meus irmãos. Para nos levar até Deus, sãos, nova criatura. Nós também habitávamos a cova. Nós também estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Mas na balança do nosso Deus, pesou mais buscar e salvar aquele que estava perdido do que deixar ele se destruir. Louvado seja o Senhor. Nós estamos refletindo hoje sobre o que vale mais. Nós já vimos que para Deus, salvar vale mais. Em segundo lugar, o que vale mais para os homens é esta vida, versos 14 a 17. O texto diz que os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. O que foi que os pastores dos porcos fizeram quando viram o que aconteceu? Fugiram, correram, ficaram com medo. E eles correram para a cidade, correram pelos campos para espalhar essa notícia, para dizer o que foi que tinha acontecido. E era uma notícia muito importante, meus irmãos. Do nada alguém diz, lembra aquele cara que ficava no cemitério gritando, correndo para lá e para cá, se batendo com pedra? Aquele mesmo que ninguém segurava, que quebrava corrente, que ficava perturbando todo mundo. Lembra daquele cara? Então, chegou um cara do mar, que a gente não sabe quem é, fez alguma coisa nesse homem, que esse homem está agora bonzinho, normal. A gente encontrou ele está ali, bem. Nem parece aquele mesmo homem doido que ficava no cemitério. Você tem que ver o que foi que aconteceu com esse homem. Quem é que ia acreditar nisso? Os homens tinham que ver. Eles tinham que ir lá olhar. Eles tinham que comprovar que de fato aquela mensagem era real. E quando eles chegam diante de Jesus, eles descobrem que sim, meus irmãos, a notícia era real. O homem que antes vivia perturbado, que antes vivia gritando, que não se vestia como Lucas registra, agora ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Como o pessoal da saúde disse, consciente e orientado. 100%. Não era uma cena fácil de acreditar, meus irmãos. É muito provável que todo mundo conhecia aquele homem. Ora, toda cidade geralmente tem aquela pessoa que é famosa, né? Às vezes é o bêbado oficial, ou às vezes é, com a licença da alcunha, o doido oficial. Aquela pessoa que tem algum problema, tem alguma questão que ninguém consegue tratar, que causa geralmente perturbação na cidade. Na cidade do interior tem muito. Toda cidade tem. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe quem é, e todo mundo vê todo dia aquela pessoa do mesmo jeito. E agora, quando eles veem o homem transformado, o que é que vai acontecer? Eles se espantam. Eles se espantam com a transformação. E só um milagre, todos sabiam, poderia deixar aquele homem daquele jeito. Meus irmãos, isso é um motivo para se maravilhar, para perguntar mesmo, quem é que tem esse poder? Quem foi responsável por libertar esse homem da sua aflição? Quem conseguiu fazer o que ninguém mais conseguiu? Quem é este que tem poder até sobre os demônios? Quem? No mínimo, eles deveriam perguntar, nós podemos nos encontrar com ele? Será que nós podemos ouvir o que ele tem a dizer? Ele devia ser chamado para a cidade para falar diante das pessoas. Eles deviam dar um microfone para Jesus falar. Deviam querer ouvir tudo o que Jesus tivesse a ensinar, mas não, eles não reagiram assim, eles ficaram com medo. Diante da salvação, diante do Salvador, do Rei dos Reis, eles temeram. Mas eles temeram o quê? Tiveram medo que mais gente fosse liberta? Tiveram medo que ninguém mais fosse perturbado por um espírito imundo? Não. Eles tiveram medo que a vida ali, a partir de agora, mudasse.
Eles tiveram medo que a estrutura social fosse comprometida. Porque a notícia não era só sobre o endemoniado, tinha um detalhe a mais. O verso 16 diz que os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado. Então, quem estava na hora, provavelmente os discípulos, falaram para o povo da cidade o que tinha acontecido, quem era Jesus e o poder dele para expulsar aqueles demônios do homem. Mas falaram também do que aconteceu aos porcos. Também disseram que os espíritos que saíram do homem entraram nos porcos e os porcos morreram afogados no mar. Acontece que criar porcos era uma atividade econômica importante para aquele lugar. E o prejuízo financeiro de perder 2.000 porcos num só dia é muito alto. Isso poderia passar hoje fácil, da casa de R$1 milhão de prejuízo. Prejuízo financeiro. Mas será que esse prejuízo financeiro não seria muito compensado pelo benefício de uma vida ser transformada? Mas muito, infinitamente compensado. Será que essas coisas não são claramente muito opostas? Para eles, não. Para eles, não. Era um baque pesado, ia levar um tempo para se recuperar. E, por causa disso, a reação deles foi a seguinte, do verso 17. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Quando eles entenderam que ter Jesus ali podia trazer mudanças sérias para a vida daquela cidade, para a rotina daquele povo, e especialmente para a economia, eles pediram com insistência que Jesus fosse embora. Esses homens rejeitaram o Mestre, rejeitaram a salvação, por darem mais valor à vida que eles já levavam, do que a graça que eles poderiam desfrutar. Para esses homens, eles não entendiam que a graça de Deus é melhor do que a vida, não. A vida é o que eles têm de mais importante. Esta vida, do jeito que ela está, nós não queremos mudar. Do jeito que nós estamos, nós queremos continuar. O que eles tinham a fazer agora era só recuperar o prejuízo dos porcos e fingir que nada aconteceu. Era mais importante, era tudo que eles precisavam fazer. E agora nós entendemos por que Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos. Ele não caiu numa negociação com os demônios como se ele fosse convencido por eles, não. Ele fez isso para expor o pecado daquele povo, para que a iniquidade daquele povo fosse trazida à luz, porque não há nada encoberto que não seja revelado. Um teólogo chamado David Gooding, ele fez uma observação interessante. Ele diz que os homens, quando não podem ajudar, por exemplo, um bêbado ou um criminoso, eles preferem que o bêbado seja internado e que o criminoso seja preso. Mas eles ficam incomodados quando tanto o bêbado quanto o criminoso é transformado, é liberto por quem? Por Jesus. Eles não querem que Jesus transforme. Eles até querem que estas pessoas que são oprimidas encontrem uma melhor condição de vida, mas não por meio de Jesus. Aqueles homens não agradeceram a benevolência de Jesus. Eles não louvaram a Jesus pelo seu poder. Eles nem quiseram ouvir a pregação de Jesus. Eles tiveram em suas mãos uma oportunidade de ouro que tantas pessoas quiseram e querem ter. Deus estava fazendo uma coisa magnífica naquele lugar. Mas os homens preferiram manter o coração duro e não receberam a mensagem da salvação. Eles não deram a Jesus o valor que lhe é devido. Assim, meus irmãos, é o homem. É desse jeito que o homem faz. Quando ele está diante da verdade, quando ele tem a consciência incomodada, quando algo machuca a sua consciência, ele prefere calar a verdade a se consertar. Quando ele se incomoda com a luz, ele prefere continuar nas trevas, porque as suas obras são más. O homem não quer ter os olhos e os ouvidos abertos. Ele quer permanecer como ele sempre esteve, ele quer continuar pecando, sem que ninguém o incomode. É assim que o homem quer ficar. Aquele povo poderia, no mínimo, se alegrar com o homem que estava liberto. Se alegrar com a transformação que ele tinha vivenciado. Mas o interesse financeiro deles e o medo falou mais alto. Para aquele povo tanto fazia
se aquele homem estava agora liberto, são. Se eles se importassem com isso, eles iam ter mais prejuízos. Eles tinham que deixar de lado e tomar a decisão de afastar a ameaça. É a indiferença, é a avareza. E eles têm um poder imenso sobre o ser humano. Você pode lembrar da história bíblica de Paulo e Silas, quando eles estavam em um determinado lugar, eles libertaram uma moça de um espírito imundo, e os homens que lucravam com as adivinhações dessa moça, sabendo que não iam mais poder lucrar, arrastaram Paulo e Silas, açoitaram e prenderam eles, porque queriam continuar lucrando a despeito do sofrimento que aquela moça vivia. Mas nós não precisamos ir tão longe, ou há tanto tempo atrás. Vocês lembram do caso do funcionário que morreu no mercado aqui em Recife? E o mercado continuou funcionando, aberto, com o homem no chão? Para os homens, não é a vida que vale mais. Não é a dignidade que vale mais. Não é a esperança de uma nova vida. Não é a restauração de uma pessoa que sofria. Não é a salvação que vale mais. É a oportunidade de viver sem ser incomodado que vale mais. Este mundo pode até rejeitar Cristo, mas isso não vai acontecer sem que um preço seja pago por eles. A todos aqueles que pedem insistentemente a Jesus, vá embora, não me incomode, deixa eu viver a minha vida em paz. Todos aqueles que pedem continuamente para que Jesus suma, Jesus responde, seja feita a tua vontade. Meus irmãos, que coisa terrível. Como é terrível que Deus diga assim para nós, seja feita a tua vontade. Como é terrível que Deus atenda a um pedido como esse. Porque atender a esse pedido, meus irmãos, é atender para a condenação deste povo. Este povo tinha perdido a oportunidade de serem salvos por Jesus. Terrível é, meus irmãos, que Deus faça aquilo que o homem deseja. Hoje, muitos não têm mais oportunidade de salvação e de restauração, porque escolheram fechar a porta da graça. Porque para o homem o que vale mais é esta vida, como ela é. Nós estamos refletindo, meus irmãos, sobre o que vale mais. Nós já vimos que para Deus, salvar vale mais. E que para os homens esta vida vale mais. Mas em terceiro lugar, o que vale mais para os salvos é Jesus. Versos 18 a 20. Depois disso tudo, meus irmãos, como é que estava o homem que tinha sido liberto? Ele tem que lembrar dele, né? Ele está na história, ele está ali também. Como é que ele estava? O verso 18 nos diz que ao entrar Jesus no barco, o que é que o homem fazia? Suplicava-lhe que deixasse estar com ele. Aquele homem estava agora rendido ao senhorio de Cristo. Quando Jesus entra no barco para ir embora, ele diz, eu vou também. Eu quero ir também, Senhor, deixa eu ir. Deixa eu estar contigo, Senhor. Ora, que outra coisa que esse homem podia pedir? Ele tinha sido liberto por Jesus, tinha sido salvo por Jesus, tinha recebido uma vida nova de Jesus, tinha sido completamente transformado por Jesus. O que é que ele ia fazer agora com a vida dele? Ele ia seguir a Jesus. Para onde Jesus fosse, ele ia também. Essa é a reação que uma pessoa que tem um encontro genuíno com Jesus demonstra. Ela quer estar com Cristo. Para ela, o que vale mais é Cristo. Tudo que ela tem não significa mais nada. Tudo que ela tem não importa mais nada, não tem mais nenhum valor. Quem tem valor agora é Jesus. Jesus é importante, Jesus é valioso. Jesus é o bem precioso. É o Salvador, é o Senhor. Por que ele tem todo esse valor? Porque Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então agora eu vou me entregar por Ele também. Meus irmãos, aquele homem não tinha sido liberto apenas dos demônios. Ele tinha sido liberto da condenação eterna. Ele encontrou o que ninguém podia dar a ele, além da libertação dos demônios. Ele encontrou a vida eterna que Jesus deu a ele quando morreu por ele na cruz. Ele encontrou a paz que ele tanto desejava. A paz que excede todo entendimento. A paz que agora demônio nenhum pode atormentar, demônio nenhum pode tirar. A paz plena, que não pode mais ser tirada do coração dele por ninguém. Porque agora é o Espírito Santo que atua dentro daquele homem. Agora aquele homem é habitado por Cristo, pelo amor de Cristo.
Esse homem agora é uma nova criatura. Esse homem foi transportado do império das trevas para o reino do Filho, do amor de Deus. E o que ele tem de mais valioso? Jesus. Por isso ele pede a Jesus: Senhor, deixa eu estar com o Senhor. Deixa eu gastar essa nova vida que o Senhor me deu de um modo que vale a pena. Deixa eu estar contigo. E é interessante que tem um jogo de palavras aqui no texto que a tradução que a gente usa não mostrou. Mas outras traduções mostram. Porque a palavra que se usa para falar do pedido da cidade para que Jesus fosse embora é a mesma que se usa para falar do pedido do homem para seguir a Jesus. Em ambos os casos, houve um pedido insistente, um pedido intencional e contínuo, permanente. Os homens pediram: vá embora, por favor. E o homem pediu: deixe eu ir, por favor, contigo. Olha o contraste entre esses dois pedidos. Se por um lado o mundo rejeita a Cristo, por outro, quem é salvo, recebe a Jesus de braços abertos, está disposto a ir para onde Jesus for e seguir por onde ele andar. Mesmo que agora esse homem estivesse livre para seguir qualquer caminho, para seguir qualquer destino, fazer qualquer coisa que desse na telha dele, agora ele tinha uma oportunidade, agora ele estava livre. Ele podia trabalhar, podia viajar, podia estudar, fazer qualquer coisa, mesmo que ele ouvisse 1000 sugestões de pessoas que dissessem o que ele tinha que fazer com a vida nova que ele recebeu. Ele já sabia exatamente o que ele queria. Só ia valer a pena se ele vivesse para Cristo. É isso que faz a nossa vida valer a pena. Mas é interessante observar a resposta de Jesus no verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Enquanto a gente achava que Jesus ia dizer venha, Jesus diz fique. Na verdade, ele diz mais do que fique, ele diz volte. Volte para onde? Volte para a sua casa, para os teus. E anuncie tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Tanta gente quis seguir Jesus sem de fato ter a real disposição para isso, né? Eles diziam: Senhor, eu vou te seguir. Na primeira dificuldade que Jesus mostrava, que ele ia enfrentar, ele voltava para trás. Tanta gente quis seguir Jesus, mas não pôde porque não tinha disposição. Mas esse homem tinha disposição. Interessante que agora este não pôde também. E também é interessante, meus irmãos, que Jesus, toda vez que curava alguém, falava para esse alguém assim: não fale nada para ninguém. Fica na intoca aí. Isso eles nunca obedeciam, né? Eles sempre saíam falando para todo mundo o que é que Jesus tinha feito. Mas nesse caso, Jesus dizia explicitamente: você vai voltar para sua casa, você vai voltar para sua família, você vai contar para eles o que foi que Deus fez por você e como Ele teve compaixão de você. Em outras palavras, vai dar o seu testemunho lá. Eles precisam saber que existe perdão até para casos impossíveis como o seu, que existe solução até para casos como o seu. Eles precisam saber disso. O que Jesus demandou desse homem aqui foi simplesmente que ele contasse na sua casa como foi que ele tinha ficado são e quem tinha feito isso. E isso não é a essência do Evangelho? Evangelizar não é falar o que Jesus fez por nós, como ele teve compaixão de nós. A primeira ordem que esse homem recebeu de Jesus foi: pregue sobre Jesus. Falar de Jesus é o primeiro desejo que alguém tem quando se encontra com Cristo, e é também a primeira ordem que ele tem. Agora você vai contar para todo mundo o que foi que Deus fez por você. E isso é tanto um desejo, quanto obedecer ao mandamento do nosso Senhor. Portanto, o verso nos diz que ele obedeceu. Ele disse: eu vou seguir à risca o que Jesus está mandando eu fazer. Ele diz: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. Aquele homem obedeceu e ele saiu para pregar pelo território de Decápolis. Em todas as 10 cidades, e onde tinha gente, estava aquele homem lá contando o que Deus tinha feito por ele, como teve compaixão dele. Meu querido, o que é que você está falando? Eu estou falando de como Deus, do que foi que Deus fez por mim, de como teve compaixão de mim. E começava a contar. Tudo o que Jesus fez por ele. Contava a história dele, contava o que ele tinha vivido, o que ele tinha passado, todo o sofrimento, que ninguém podia ajudar, mas até que um belo dia, chegou um homem, que ele não sabe de onde veio, libertou ele do mal e deu a ele uma nova vida. E esse homem se chama Jesus, é judeu, mora lá na Galileia. Era isso que ele estava falando para os homens.
Jesus podia até ter saído de Decápolis, mas ali estava um embaixador do reino. Alguém que seria responsável por anunciar aquela mensagem por onde ele pudesse andar. E a passagem arremata, dizendo que todos se admiravam. Meus irmãos, às vezes o que atrai mais a atenção de alguém para ouvir a mensagem do Evangelho, não é nem a mensagem em si, é a mudança que a pessoa que está pregando viveu. Quando se conhece uma pessoa, quando se olha para um indivíduo, vê a situação dele, conhece tudo que ele passou e vê ele transformado, é de se admirar. E quando se admira, aí ele pergunta, o que foi que aconteceu com você? E aí está a brecha do tamanho de um bitrem para você expor o Evangelho, para você falar de Jesus. O que foi que aconteceu com você? Como é que você está assim? Por que você mudou tanto? Ah, meus irmãos, nós não podemos subestimar o poder que Jesus tem para transformar um pecador. Nós não podemos diminuir, meus irmãos, o poder que Jesus tem para libertar uma pessoa. Não existe caso perdido para Jesus. É alguém que está preso aos vícios, Jesus pode libertar. É um criminoso, Jesus pode transformar. É um cara raivoso, um cara briguento, Jesus amansa. É um cara mulherengo, Jesus faz dele um homem fiel, uma mulher fiel. Jesus transforma. É uma pessoa que vive na tristeza sem ter sentido para a vida, Jesus dá alegria para essa pessoa, Jesus põe um sorriso no coração dessa pessoa. É alguém que tem medo até de pôr o pé na calçada, Jesus dá um coração confiante em Deus. Não existe pecador que não possa ser transformado pelo poder de Cristo. Não existe opressão que não possa ser desfeita pelo poder do nosso Senhor. Não existe causa impossível para o nosso Jesus. O poder dele é imenso. E como é que alguém que passa por uma mudança tão profunda poderia seguir outro caminho que não considerar Jesus como o bem mais precioso que se tem? Como? Não é possível. Quem recebe a nova vida de Cristo vive para Ele para sempre. Porque para os salvos, Jesus é o que vale mais. Meus irmãos, diante do que nós vimos até aqui, tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Se nós somos salvos em Cristo, louvado seja Deus, é Ele que mais vale para nós. Então, meus irmãos, vamos viver para Ele. Vamos gastar os nossos dias obedecendo a Jesus. Vamos adorar ao Senhor com a nossa vida. Vamos nos dispor a servir a Jesus com amor, lembrando do que Ele fez por nós. Vamos, meus irmãos, desfrutar da vida que Ele nos dá, entronizando a Cristo no nosso coração, fazendo dele Senhor sobre nós, sobre a nossa vida. Vamos nos lembrar, meus irmãos, do esforço que Jesus empreendeu para nos resgatar, indo até a cruz, para quebrar as nossas correntes, para nos dar uma vida nova. Veja, meus irmãos, como a nossa vida importa para Jesus. E vamos viver essa nova vida que Ele nos deu, para Ele. Não deixe, meu irmão, que nada que você conquiste nessa vida ocupe um lugar mais precioso para você do que o lugar que é dele. Porque Ele é o seu bem mais precioso. Ele é o que você tem de mais importante. Não é nada mais. Ele é o seu maior motivo de alegria, a sua fonte de paz. É Ele. É por causa dele que você deve direcionar as suas decisões. Ele é o padrão que você vai imitar na sua vida. Ele é o alvo que você quer alcançar. Quando você se afasta daquilo que ficou para trás, você avança para o alvo que é Cristo. Ele é a meta onde nós queremos chegar. Os homens podem até dar valor às coisas erradas, mas você, que experimentou a liberdade, dê valor àquele que te libertou. Em segundo lugar, se Jesus é o que vale mais para nós, então fale sobre Ele. Fale sobre Jesus. Se de fato Jesus é o nosso bem mais valioso, meus irmãos, vai ser natural falar dele para as pessoas. A mensagem dele vai fluir do nosso coração para quem precisa ouvir. Tem tanta coisa sobre a qual nós falamos com tanta naturalidade, com tanta facilidade, porque nós estamos cheios daquilo.
Isso pode ser sobre Jesus também. E se tem algo que vale a pena falar, é aquilo que Jesus fez por nós. Isso vale a pena falar. Jesus desceu do céu para nos salvar, e isso precisa ser pregado, isso precisa ser anunciado aos homens. Porque pelos montes deste mundo ainda existem muitos oprimidos, muitos possessos, muitos doentes, muitos cegos para a realidade espiritual. Talvez perto de você, alguém que precise ouvir e ser liberto. A ordem dada àquele ex-endemoniado Gerazeno também é a ordem dada a nós. Pregue sobre Jesus. Porque a libertação para as pessoas do mundo só vai vir quando elas receberem o Evangelho de Jesus. Nós já sabemos que o principal problema do mundo é o pecado. Então nós devemos levar a eles a solução da salvação. Nós já sabemos que o principal problema é a morte espiritual. Então nós devemos levar a eles a oportunidade da vida eterna em Cristo Jesus. Ah, mas eu não sei fazer isso. É muito simples. É só falar do que o Senhor fez por você e de como teve compaixão de você. É isso que você deve falar. E a você que ainda não fez de Cristo seu Senhor, você que ainda está pensando, você que ainda está ponderando, não tomou ainda a decisão, meu irmão, falo para você. Todos os benefícios da salvação são extensíveis a você. Cristo Jesus pode te dar liberdade, pode te dar um recomeço, pode fazer você desfrutar de uma vida realmente abundante, como ninguém jamais vai poder fazer. Você vai encontrar em Jesus sentido para viver. Você vai desfrutar da paz que excede a compreensão, se você crer nele e o receber em sua vida. Mas eu preciso dizer que você tem que tomar essa decisão logo, para hoje, para ontem. Porque se os benefícios da salvação podem te alcançar, os malefícios da condenação também podem. Se você decidir viver sem Jesus, você vai estar sujeito a ser oprimido, vai ser presa fácil para Satanás, não vai encontrar esperança verdadeira em lugar nenhum, e vai estar para sempre separado de Deus. Eu convido você a pesar essas duas coisas na balança e dizer, o que é que vale mais? Meus irmãos, sabendo de tudo que Deus fez por nós, nós corrigimos o nosso modo de dar valor às coisas. Nós damos valor àquilo que de fato é importante. E para nós, o que de fato é importante é o nosso Jesus. Vamos dar o valor dele que é devido. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós te rendemos graças por tão grandiosa salvação e libertação que o Senhor nos trouxe por meio de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque o teu poder é imenso. Nada resiste ao teu poder. E o teu poder foi tão grande que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho, Jesus. Oh Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação. Agora nos enche, Pai, de tamanha inquietação para que nós desejemos anunciar esta salvação por onde nós formos. Para que o nome de Jesus seja glorificado por meio da nossa vida, por meio do nosso testemunho. Ó Senhor, abre as nossas bocas para que falemos, para que anunciemos que Jesus é Senhor, que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ó Deus, faz conosco que sejamos assim. Nos ajuda, Pai. Dependemos do Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém.